Cordialmente, gostaria de conclamar o pastor Silas Malafaia, o apóstolo Valdemiro Santiago, o bispo Edir Macedo, o Papa Francisco, demais líderes das igrejas e o povo em geral, para evidenciarmos a mais extraordinária decodificação da Bíblia Sagrada, apresentada às multidões em todo o território mundial, pela pessoa de Samyan Moon. Esta decodificação está contida nas páginas 343 e 381 do livro Princípio Divino. No livro João, capítulo 5, versículo 19, o próprio Jesus Cristo evidenciou esta veracidade com as seguintes palavras: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Através desta decodificação da Bíblia Sagrada, o Senhor Deus já nos mostrou como seria o segundo advento de Cristo, que é o retorno do Messias fisicamente, em corpo físico, e não das nuvens, de modo sobrenatural, como são ensinadas nos púlpitos das igrejas, pelos padres e pastores, e também ensinadas através de livros, músicas gospel, DVDs, CDs e demais materiais evangélicos e católicos, ensinando as multidões que o Cristo ainda virá das nuvens de modo sobrenatural. Caríssimos, aqui neste diagrama estão as evidências da Bíblia Sagrada, que o retorno de Cristo seria fisicamente. Portanto, por que os padres e pastores não querem acreditar? Não querem reconhecer esta verdade contida na Bíblia Sagrada, detalhadamente decodificada neste diagrama? Foi por essa razão que Jesus Cristo profetizou que os padres e pastores cometeriam o erro fatal com o Cristo do segundo advento, com a humanidade, e seriam obreiros de Satanás. Essa verdade está contida em Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. Veja o terrível erro fatal que os padres e pastores estão cometendo com você e com sua valiosa família. Evidenciemos juntos a temerosa profecias de Jesus Cristo contida no livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 4, quando disse essas palavras: foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Essa profecia de Jesus significa que a vida de cada pessoa em território mundial corre grande perigo em todos os aspectos. Jesus profetizou que as pessoas que não recebessem o selo de Deus através do Cristo do segundo advento teriam menos valor que a erva da terra, teriam menos valor que a verdura e teriam menos valor que a árvore, e por isso seriam destruídos. Povo de Deus, isto é muitíssimo temeroso. A desobediência à lei da restauração, conduzida por Deus, evidenciada nesta decodificação bíblica, e a desobediência às profecias de Jesus Cristo, contidas no livro do Apocalipse, é muitíssimo perigoso, porque a ação
da lei do julgamento é infalível. Gente, povo de Deus, por favor, acordem. Isto é muitíssimo sério e muitíssimo temeroso. Quando o Senhor Deus envia o Cristo do segundo advento para a humanidade, Deus concede apenas um período de tempo hábil para que a humanidade acredite e receba o selo de Deus através do Cristo do segundo advento. Quando isto não acontece, devido à falha dos padres e pastores não reconhecerem o Cristo do segundo advento e, consequentemente, não proclamarem para os fiéis que frequentam suas igrejas, que dão seus dízimos, que dão suas ofertas, ocorre a falha na providência. Assim o tempo hábil termina e entramos na era do julgamento. Em vista disto, inevitavelmente a profecia de Jesus Cristo contida no Apocalipse, capítulo 9, versículo 4, torna-se realidade trágica em todo o território mundial. É exatamente o que estamos presenciando na atualidade em nível mundial. Uma das evidências é o Estado Islâmico assassinando um gigantesco número de cristãos, somente pelo fato de serem cristãos. Há 4 anos atrás, esse número de homicídios contra os cristãos era cerca de 400 mortos por dia. Aproximadamente 12 mil cristãos assassinados todos os meses e cerca de 150 mil homicídios por ano. Esse número está crescendo a cada dia. Por favor, acordem. Se continuarem negando a Deus, que enviou o Cristo do segundo advento, as tragédias em todo o território mundial aumentarão em proporções gigantescas. Essa filmagem que vocês verão a partir de agora, nesta tela, são as atividades do Cristo do segundo advento concedendo o selo de Deus para as multidões em 197 países e cumprindo a profecia do Apocalipse, capítulo 9, versículo 4, e Apocalipse, capítulo 10, versículo 11, que é profetizar outra vez a muitos povos e línguas e reis. Portanto, é esse o selo de Deus que Jesus profetizou no livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 4, advertindo que quem não recebesse esse selo de Deus teria menos valor que a erva, teria menos valor que a verdura e teria menos valor que a árvore. Gente, povo de Deus, por favor, acordem. Não fiquem esperando pelos padres e pastores informarem para vocês sobre esse selo de Deus. Porque no tempo de Jesus, há 2000 anos, os sacerdotes, os escribas e demais líderes do judaísmo, ao invés de unir a Jesus, fizeram o contrário. Perseguiram Jesus e o trocaram pelo pior ladrão e criminoso nacional, Barrabás. Portanto, caríssimos e caríssimas amigas, urgente, entrem em contato conosco para rapidamente receberem o selo de Deus, que é concedido gratuitamente para você e para a sua família.
Até agora, com recursos próprios e com 27 anos de trabalho voluntário nesta missão, produzimos cerca de 1.200 edições de vídeos e disponibilizamos gratuitamente na internet para você evidenciar com seus próprios olhos. Disponibilizamos também 5 sites para facilitar a você e a sua família buscarem por esta verdade e evidenciarem pessoalmente, não ficarem esperando pela liderança. Porque no tempo de Jesus, as lideranças falharam com Jesus. Por isso Jesus profetizou que primeiro o Cristo do segundo advento deveria padecer muitas coisas e ser rejeitado, como disse em Lucas, como Jesus profetizou em Lucas 17, 25. Portanto, os sites que poderão visitar gratuitamente são o cristojachegou.com, adecodificação.com, cosmopublicações.com.br, sagradolar bençãodecristo.com.br e vídeo.cosmopublicações.com.br. Temos também o novo site que produzimos esta semana, souricoenãosabia.com.br. Portanto, caríssimos e caríssimas amigas, para ser o Cristo do segundo advento, deve realizar todas as profecias do Antigo, do Novo Testamento e do Apocalipse, respectivamente. O Cristo do segundo advento deve nascer em um período providencial entre os anos de 1917 a 1930, como Deus já nos evidenciou através deste diagrama que é a decodificação da Bíblia Sagrada. De acordo com esta decodificação da Bíblia Sagrada, que são os paralelos históricos providenciais que presenciamos no início dessa gravação, também o Cristo do segundo advento é aquele que deveria vir do Oriente, como Jesus profetizou em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 a 4. É também aquele que deve nascer em uma nação providencial preparada por Deus e assinalar os 144.000 de todas as tribos do povo de Deus com o selo de Deus. O Cristo do segundo advento também teria que ter 12 filhos, como Jesus Cristo profetizou no Apocalipse 22, versículo 2. Também teria que ter uma esposa, conforme a profecia de Jesus no Apocalipse 19, versículo 7 a 9. E também é aquele que deveria abrir o livro e romper os 7 selos, conforme a profecia de Jesus contida no Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Atualmente este livro e os 7 selos é o livro do princípio divino. E também no Apocalipse 22, 14, Jesus profetizou que os bem-aventurados seriam as pessoas que lavariam as suas vestes, que são os corpos físicos, no sangue do Cordeiro. O Cordeiro do Novo Testamento é Jesus Cristo. E o Cordeiro do Apocalipse é o Cristo do segundo advento. Porque o livro do Apocalipse foi profetizado por Jesus cerca de 98 anos após sua crucificação a João na ilha de Pátimos. Jesus indicou que um dia Deus iria revelar uma nova verdade quando proferiu as seguintes palavras: disse-vos isto por parábolas, virá a hora, porém, em que não vos falarei por parábolas, mas abertamente
vos falarei acerca do Pai, como nós estamos falando aqui para vocês, abertamente, claramente acerca do Pai, acerca do cumprimento das Escrituras. Essas palavras Jesus proferiu, está mencionado em João, capítulo 16, versículo 25. Vejamos outras profecias de Jesus Cristo. No Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, Apocalipse 3, versículo 12, Jesus profetizou que o Cristo em seu segundo advento teria um novo nome. Se é um novo nome, não é Jesus que viria, mas um outro varão, que é o sucessor de Jesus, com um novo nome. No Apocalipse 12:5, Jesus profetizou que um varão nasceria de uma mulher e regeria todas as nações com a palavra de Deus. Esse varão profetizado por Jesus no livro do Apocalipse é o Cristo do segundo advento, como vocês estão visualizando aqui nesta tela, nesta filmagem. No Apocalipse, capítulo 10, versículo 11, também Jesus profetizou que o Cristo em seu segundo advento deveria profetizar outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Esta profecia de Jesus também só poderia ser cumprida com o retorno de Cristo em corpo físico, e não das nuvens de modo sobrenatural, como são ensinadas pelos atuais padres e pastores. Se o Cristo viesse das nuvens, como poderia profetizar a muitos povos, a nações e línguas e a reis? Por causa desse erro fatal dos padres e pastores, Jesus profetizou um terrível julgamento a esses líderes de igrejas, com as seguintes palavras: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade. Esse terrível julgamento de Jesus aos líderes das igrejas está contido em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Agora no Apocalipse capítulo 3, versículo 3, Jesus profetizou que o retorno de Cristo viria como um ladrão, se não tivesse vigiando. Portanto, se o retorno de Cristo viesse das nuvens, como os padres e pastores ensinam, todos veriam o Cristo em seu retorno e não seria como ladrão. Gente, povo de Deus, católicos, evangélicos, pentecostais, batista, demais denominações, por favor, acordem. Enquanto Deus ainda está concedendo um pouco de tempo para você e sua família receberem o selo de Deus, do Cristo do segundo advento, como vocês estão visualizando nesta filmagem. Gente, isto é muito sério. Durante 2000 anos, o judaísmo sofreu terríveis perseguições. E na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler assassinou cerca de 6 milhões de judeus. Os judeus sofreram terríveis perseguições durante os longos 2000 anos de história, porque falharam com Jesus. Esta evidência está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 43 e 44. Vejamos rapidamente outra evidência, que o retorno de Cristo seria em corpo físico. Está em Lucas 17, 37,
quando Jesus disse as seguintes palavras: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Jesus disse, onde estiver o corpo, que seria o corpo físico do Cristo do segundo advento, para cumprir substancialmente as profecias de Jesus contidas no livro do Apocalipse. Outra evidência está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Nuvem de testemunhas significa povos, multidões, ou povo, multidão. Portanto, quando diz no Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que o Cristo viria com as nuvens, significa que viria com as multidões. E não literalmente das nuvens do espaço sideral, de modo sobrenatural, gente. Por causa do erro fatal dos padres e pastores, haverá um gigantesco pânico nas igrejas e no mundo inteiro, por causa do julgamento e também porque os fiéis acordarão para essa realidade que nós estamos mostrando e se conscientizarão que foram enganados, foram ultrajados e, consequentemente, impedidos de receberem o selo de Deus, do Cristo do segundo advento, por causa das mentiras. O que não é verdade é mentira, gente. Vejamos outras evidências bíblicas. Em Lucas 17, 25, novamente Jesus profetizou que o retorno de Cristo seria em corpo físico, quando disse: primeiro é necessário que ele, no masculino e no singular, que é o Cristo do segundo advento, padeça muitas coisas e que seja rejeitado. Jesus profetizou que o Cristo em seu retorno padeceria muito e seria rejeitado, porque seria em corpo físico. Quando Jesus veio há 2000 anos em corpo físico, Jesus foi rejeitado. E Jesus estava profetizando que quando o segundo advento viesse, também ele seria rejeitado, porque ele viria em corpo físico. Gente, nós estamos apresentando as evidências para vocês. Se vocês não acreditarem nessas palavras de Jesus, vocês estarão chamando Jesus de mentiroso, porque foi o próprio Jesus que disse estas palavras. Portanto, jamais o Cristo padeceria muito e seria rejeitado se viesse das nuvens, do espaço sideral, como ensinam as atuais igrejas do cristianismo. Agora vejamos em Lucas 17, 26, que também diz: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé aconteceu em corpo físico, gente. Agora em Lucas 17, 28 a 30 diz: no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem, que é o Cristo do segundo advento, se há de manifestar. Também nos dias de Ló aconteceu em corpo físico. O que é que está acontecendo hoje? Tragédias em todo o território mundial. Está escrito em Lucas 17, 28 a 30, que o mesmo aconteceria neste tempo do retorno de Cristo. Em vista disto, para concluir esta breve edição,
Vamos rapidamente aos detalhes dos 7 itens já mencionados. Em Lucas 17:37, Jesus afirmou como seria o retorno de Cristo quando disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Jesus evidenciou que o retorno de Cristo seria em corpo físico e não das nuvens. Agora no Apocalipse 2:17, Jesus novamente profetizou com as seguintes palavras: darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele, no singular e no masculino, aquele que o recebe o novo nome. Jesus profetizou que o Cristo em seu retorno teria um novo nome, porque seria em corpo físico. Gente, durante toda a sua vida de fé, vocês nunca receberam tantas evidências bíblicas como estou lhe apresentando para você e para a sua família, através de mais uma edição e através das mais de 1.200 edições de vídeos já disponibilizados gratuitamente na internet. Você só precisa acessar esses vídeos gratuitamente e estudá-los. Nós fizemos isso para o seu bem, para o bem da sua família. Agora você vai deixar de acreditar nestas evidências que Jesus profetizou, ou vai continuar acreditando em situações confusas, sem evidências? Também no Apocalipse 3:12, Jesus evidenciou a mesma realidade do retorno de Cristo em corpo físico, quando disse: a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus e também o meu novo nome. Jesus profetizou que o Cristo em seu retorno teria um novo nome, porque seria em corpo físico. Um exemplo desta evidência está em Mateus 17, versículos 10 a 13, quando Jesus disse que o profeta Elias, que havia falecido cerca de 850 anos antes de João Batista, o povo estava esperando o profeta Elias. Jesus disse que esse profeta Elias era João Batista, outro varão, outro homem, com a mesma missão, porém com um novo nome. No Apocalipse capítulo 5, versículo 5, Jesus profetizou que o leão da tribo de Judá abriria o livro e romperia os 7 selos. Jesus profetizou que o Cristo em seu segundo advento deveria abrir o livro e romper os 7 selos, porque para tal realização, o Cristo do segundo advento deveria vir em corpo físico. No Apocalipse 12:5, novamente Jesus profetizou: deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com a palavra de Deus. Jesus profetizou que um varão, um homem, nasceria de uma mulher. Um varão, um menino, nasceria de uma mulher e haveria de reger todas as nações com a palavra de Deus, porque o retorno de Cristo seria em corpo físico. O Apocalipse 12:5 também é uma profecia de Jesus. Jesus não estava falando dele. Jesus estava profetizando os eventos que iria acontecer no tempo do cumprimento das Escrituras através do Cristo do segundo advento fisicamente.
Gente, nós estamos há 62 anos anunciando esta verdade, gente. Agora no Apocalipse 10:11, outra profecia de Jesus com relação ao retorno de Cristo em corpo físico, quando disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Jesus profetizou que o Cristo no segundo advento deveria profetizar outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis, porque para tal realização o Cristo em seu segundo advento deveria vir em corpo físico, gente. Esta é uma profecia de Jesus para o cumprimento das Escrituras, no tempo do segundo advento, e está lá na sua Bíblia Sagrada. No Apocalipse capítulo 7, versículo 2 a 4, Jesus profetizou que o Cristo viria das bandas do sol nascente, do Oriente, e concederia o selo de Deus aos 144 mil escolhidos. E sobre essa base, o Cristo abençoaria toda a humanidade respectivamente, desde que os padres e pastores, no tempo hábil, reconhecessem o Cristo do segundo advento e proclamassem para toda a congregação, para todos os seus fiéis, para receberem o selo de Deus através do Cristo do segundo advento. Portanto, esta profecia de Jesus, no Apocalipse 7, versículo 2 a 4, também, para tal realização, o Cristo deveria vir em corpo físico, gente. Portanto, no livro do Apocalipse, contém profecias de Jesus Cristo sobre o segundo advento de Cristo, e não sobre Jesus Cristo, que é o autor das profecias do Apocalipse. Assim, a conclusão é: Jesus Cristo profetizou como seria o retorno do Messias através do Cristo do segundo advento, e não sobre ele mesmo, quando também profetizou no Apocalipse 2, versículo 17 do Apocalipse, que o Cristo em seu segundo advento teria um novo nome. Se é um novo nome, obviamente seria um outro varão, com um novo nome, e não o próprio Jesus, o autor das profecias. Gente, povo de Deus, por favor, acordem. Acordem o mais rápido possível. Multidões e multidões em 197 países já acordaram e estão recebendo o selo de Deus. Como vocês estão vendo com seus próprios olhos através destas filmagens. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 33, disse: Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. O Cristo do segundo advento já veio, como vocês estão visualizando as imagens nesta tela. A filmagem da bênção com o selo de Deus. Ele, o Cristo do segundo advento, concedendo o selo de Deus às multidões em todo o território mundial. Há milhões e milhões de pessoas e famílias que acordaram para a verdade do cumprimento das Escrituras, obedecendo e sendo fiel às profecias de Jesus Cristo contidas no livro do Apocalipse. As terríveis confusões continuam acontecendo porque os padres e pastores não querem reconhecer esta verdade sobre o segundo advento de Cristo e nem reconhecer o livro do princípio divino, que é uma profecia de Jesus Cristo contida no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, que o leão da tribo de Judá deveria abrir o livro e romper os 7 selos. Este livro e os 7 selos é o livro do princípio divino. Por favor, caríssimos
amigos e amigas, assistam atentamente às mais de 1000 edições de vídeos que produzimos com a verdade, com amor, com a dedicação, com a perseverança, com a responsabilidade e com recursos próprios. Todos esses materiais para não cometer o maior de todos os crimes de omissão com vocês, com Deus, com Jesus, com o Cristo do segundo advento e com a humanidade, respectivamente. Assim, caríssimos amigos e amigas, chegamos ao final de mais uma gravação. Desejamos-lhes muita luz divina, sensibilidade divina e que Deus os ilumine agora e sempre. Conclamo também a vocês para baixarem agora mesmo, fazerem o download agora mesmo do livro digital do Princípio Divino, gratuitamente, no nosso site, o cristojachegou.com. E o mais rápido possível, entrem em contato conosco para que possamos lhes viabilizar o selo de Deus através do cálice sagrado concedido pelo Cristo do segundo advento, como vocês visualizaram nesta filmagem. Assim, cordialmente, aguardamos o seu relevante contato. Um muitíssimo obrigado e até os próximos vídeos.